Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 8 diz o seguinte: e eles ouviram a voz do Senhor Deus andando pelo jardim no frescor do dia, e Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou Adão e lhe disse: aonde tu estás? Olha, existem algumas sensações que nós, como seres humanos, quando nós as sentimos, nos causa muita aflição, nos causa desespero. Sabe, o ser humano detesta a solidão, por exemplo. Nós gostamos de solitude, mas nós odiamos a solidão. Sabe, nós não gostamos do desprezo, nós não gostamos de, nos sentirmos abandonados. E essa é a palavra, abandonado. Nós somos extremamente carentes. Esse negócio de que eu não ligo porque os outros falam, conversa fiada. Não existe um ser humano que lá no fundo, pelo menos um pouco, não se importa com o que as pessoas pensam sobre si. A prova disso é a rede social. Se ninguém se importasse com a opinião dos outros, não teria necessidade de postar absolutamente nada. Mas nós queremos aprovação. Por mais que isso em excesso nos faz extremamente mal e nos causa uma espécie de patologia emocional, de depender o tempo inteiro do que alguém pensa ao nosso respeito, mas isso nada mais é do que o ser humano. Nós somos assim. Existem abandonos que nós provocamos, existem abandonos que a vida nos causa. Só que nenhum deles é pior do que se sentir abandonado pelo único que a gente pensa não nos abandonar: Deus. As pessoas podem nos abandonar, mas uma coisa a gente não tolera: imaginar que o Deus do céu e da terra nos abandonou. E essa é a pior sensação do ser humano. E eu vou te dizer, talvez seja uma das mais recorrentes. É nós nos enganarmos a ponto de pensar que Deus nos abandonou. É como se nós criássemos medidas para aferir o quanto Deus gosta de nós ou o quanto Deus está longe de nós. É como se o tempo inteiro nós analisássemos o amor de Deus por nós a partir da minha perspectiva de amar os outros. Porque nós amamos de acordo com condições, amamos quando, amamos se, amamos porque. Nós condicionamos o nosso amor e nós somos especialistas em abandonar, em deixar. Mas você está comigo aqui e essa é a minha preocupação, e Deus? Será que existe um momento onde Deus se vira contra e diz: olha, não quero mais, a ponto de nós nos sentirmos assim? Ou será que nós criamos essas defesas ou próprios ataques contra nós para determinar que agora Deus nos vê mais, não nos enxerga, Deus abandonou, virou as costas? Porque em alguns momentos da vida é exatamente assim que muita gente se sente. E eu vou te falar, nós acabamos de entrar em um ano, e talvez o discurso que está enraizado no seu coração é: Deus me abandonou em 2021 e eu estou entrando em um ano novo, em 2020, perdão, e eu estou entrando em um ano novo abandonado, órfão da presença de Deus. Eu cometi tantas coisas erradas que Deus nunca mais vai olhar para mim, e isso acontece de muito. Eu nunca mais vou voltar para o Senhor, eu nunca mais, Deus não vai me aceitar mais, eu tenho pavor disso. Deus não me aceita mais, porque eu fui longe demais, porque eu cometi tal, ação. E isso é um problema gigantesco que nós como seres humanos enfrentamos. Achar que em alguns momentos Deus nos desampara pelas nossas atitudes, pelas nossas quedas, como se Deus por conta de algo nos abandonasse. E eu li um texto que demonstra aqui a primeira história de queda do homem,
E você vai perceber a primeira reação que o homem tem após cair. Sabe, a Bíblia vai dizer que Adão e Eva pecaram. Havia um jardim, uma perfeição, e Deus só disse uma coisa: só uma coisa vocês não podem fazer. Ou seja, era 99% de chance de aprovar, mas 1% podia reprovar. Então só isso aqui não pode fazer. Não comam da árvore que está no centro do jardim. Só isso. Vocês podem comer de todas as árvores frutíferas do jardim, vocês podem fazer o que vocês quiserem, esse jardim é de vocês, façam tudo, é de vocês. Só uma coisa, só isso aqui, eu vou pedir só isso, não é nada, não é nada demais, mas só isso, por favor, da árvore que está no centro do jardim, não comam. Não coloca a mão na tomada, vai dar choque. Tá quente o escapamento da moto, não chega perto. E o que a gente faz? Coloca a mão, chega perto, e parece que aquilo que não pode nos atrai muito mais do que aquilo que é liberado. Sabe quais são as perguntas que eu mais recebo no meu Instagram? Pastor, eu posso fazer isso? Dave, eu posso fazer isso, eu posso isso, aquilo. Meu lindo, eu não sou um livro de regra. Eu não sou alguém que vai dizer o que você tem que fazer ou não. A Bíblia diz, você pode fazer o que você quiser, mas nem tudo te convém, meu lindo. Tem pergunta que demonstra muito nosso coração. Eu tenho a impressão que parece que nós queremos muito mais o limite da vontade de Deus do que propriamente o centro da vontade de Deus. Parece que as pessoas estão querendo muito mais até onde eu posso ir, que Deus não vai me abandonar, ou aonde eu devo estar, que Deus estará comigo todos os dias. Sabe, há um negócio no coração, até onde eu posso ir, sabe, dentro do meu quadradinho, até onde eu posso ir sem morrer. O problema de brincar com limites é que uma hora ou outra a gente vai acabar se prejudicando. Por isso, meu lindo, que tem coisas que a gente não mexe, porque não vai nos fazer nada de bom. Pelo contrário, nos atrai para uma ruína que pode ser terrível. Limites não foram feitos para permanecer neles. Se você tem uma casa com uma sacada, você não vai viver na sacada, você vai viver dentro de casa. A sacada você passa a cada um mês, dentro de casa você passa todos os dias. Mas eu tenho a impressão que o ser humano gosta da sacada da vida e quer morar lá para o resto da sua história, sempre no limite. Cai, não cai, cai, não cai. Não, lindo, o melhor endereço para o ser humano é o centro da vontade de Deus. E lá não há perigo, não há risco, não há medo, não há caos. Há uma paz que excede todo entendimento. Mas eu vou te dizer o que acontece. É que em algum momento da vida a gente cai. E o problema é que quando a gente cai, junto com a gente cai também o nosso sentimento de confiança no Senhor, porque nós nos desapontamos de um jeito terrível. E na nossa cabeça Deus é aquele que vai dizer assim: nunca mais eu falo com você. E você sabe, o inimigo se aproveita muito disso. Ele entra dentro do nosso coração para nos fazer sentir envergonhados, como se fôssemos lixo, para que nunca mais voltamos para a presença de Deus. Sabe, é nesse exato momento que a gente se encontra em uma crise, em uma dificuldade na nossa alma, porque a gente quer voltar a ser quem éramos antes, mas dentro de nós uma voz diz: você não pode, Deus te abandonou, você não pode, você não consegue, não é mais para você, se esconda. E Adão e Eva, meus lindos, caíram exatamente nisso, pecaram contra Deus. E a Bíblia diz que a ação deles
criou uma separação entre eles e Deus, uma palavra chamada pecado. Sabe, pecar é errar o alvo. Quando nós erramos o alvo, quando nós vivemos uma vida de iniquidade, que é o pecado consciente, aquilo que eu sei que me destrói, mesmo assim não consigo parar de fazer, eu crio um muro entre eu e Deus, mas Deus não desaparece do outro lado. E Deus não deixa de ser quem Ele é, mesmo nós mudando a nossa natureza todas as horas. Sabe, a Bíblia diz que Ele é fiel. E mesmo como quando nós não somos fiéis, Ele permanece fiel. Sabe, o que me espanta nessa mensagem, nesse texto de Adão e Eva, é que a Bíblia diz que eles pecaram. A única coisa que eles não poderiam fazer, eles fizeram. Só que Deus não deixou de cumprir a sua rotina. A Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, Deus descia no jardim do Éden. Oh, aleluia. Deus não abandonou. Deus continuou descendo na viração do dia. E a chamar por Adão e Eva, a Bíblia diz que eles ouviam os passos do Criador andando pelo jardim. Sempre nós de alguma forma vamos ouvir os passos do Senhor andando pelo jardim, mas a nossa decisão é fugir, enquanto a voz de Deus está dizendo: não fuja, vem para perto que eu te ajudo a consertar aquilo que se quebrou, eu ajudo a mudar o negócio. Sabe, é Deus dizendo: e aonde vocês estão? Essa é a pergunta de Deus para Adão e Eva: aonde vocês estão? Porque eu estou exatamente no mesmo lugar que sempre estive. Eu quero que você entenda, não importa o que você fez, não importa o que você se tornou, não importa o quão longe você foi, a Bíblia diz que o Senhor, mesmo com o pecado de Adão e Eva, desceu no jardim. O seu pecado não afasta Deus. Deus não mudou a rotina. Deus está no mesmo lugar. Deus permanece fiel. Deus é fiel. Pode passar o céu, pode passar a terra, e a sua palavra dura para sempre. E Ele é a própria palavra. Ele não muda. Agora, o fato de você mudar não exclui Deus da função que Ele tem e do que Ele é. Sim, o pecado constrói um muro que nos separa de Deus, mas a graça de Deus, através do nosso arrependimento, destrói o muro de cima a baixo, porque o sangue de Jesus é poderoso para nos perdoar de todo o pecado. Eu sei que é difícil, porque às vezes, por mais que dói, é difícil de encarar Deus de volta depois do erro. Eu sei que dói reconhecer, mas só tem uma forma de nos voltarmos para Deus: reconhecer o porquê caímos. E é nesse momento que a Bíblia diz: e os braços do Senhor estão estendidos. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, eu do céu ouvirei a sua voz, inclinarei os meus ouvidos e perdoarei, sararei a sua terra. Sabe, se a vida, o cenário, as circunstâncias estão tentando te fazer acreditar que o Deus dos céus e da terra te abandonaram como se você fosse um órfão cósmico de toda a criação, eu quero que você se liberte desse pensamento em nome de Jesus, porque em nenhum momento
fomos abandonados, em nenhum momento fomos esquecidos. Nós esquecemos do Senhor, o Senhor não esquece de nós. Nós abandonamos o Senhor, mas o Senhor jamais nos abandonará. Saber disso é importante, mas se torna ainda mais relevante quando aquilo que eu sei transforma o que eu sou. Se o Senhor não me abandonou, sabe, chegou a hora de parar de se esconder da voz que me chama no meio do caos e que pergunta: aonde você está? É como se Deus dissesse: eu não te abandonei, para de se esconder, para de fugir, que eu estou no mesmo lugar aonde eu sempre estive, e há uma chance para você. Deus, no nome de Jesus, Pai, aonde tiver alguém agora, Senhor, seja dentro de um carro, de um ônibus, no quarto trancado, com essa sensação de que foi abandonado pelo que cometeu, como se não houvesse esperança de viver algo novo, eu declaro agora em nome de Jesus, Pai, que a Tua voz será ouvida como um trovão, e que o Teu nome será percebido, que haverá uma presença extraordinária, e que um momento de reconciliação estará acontecendo exatamente agora. Enquanto eu oro aqui, Jesus, eu creio que tem um milagre acontecendo do outro lado, e vidas serão alcançadas agora, em nome de Jesus. Nós não iremos nos esconder, Senhor. Tu és o nosso Pai, e o Senhor não nos abandona. Nos entregamos, nos rendemos, Senhor Jesus. Chega de viver distante de Ti, porque o Senhor nunca nos abandonou, nunca nos abandonará, em nome de Jesus, amém.